você que está começando no inglês. Primeiramente, vamos corrigir a postura do brasileiro em relação à pronúncia das palavras. Por exemplo, a gente que é brasileiro, a gente tem uma questão, fala muito com a boca, brasileiro gesticula muito a boca. E na questão do inglês, a gente não tem muito disso. A gente vai modular algumas palavras com a boca, mas no geral a voz sai toda do peito e da garganta. No geral, sempre vai travar a mandíbula e vai pronunciar. Você vai perceber que a voz sai mais de dentro do peito. O infeliz fato é que nós brasileiros temos o costume de colocar um Y no final. Palavras que normalmente, no geral, vai ser uma regra mais para palavras que tem consoante no final. Então, young, fat, qualquer coisa que você pense nesse sentido, vai ter um costume, um péssimo costume no início, de colocar um Y no final. Esse Y no final, o I que a gente fala, né, young, no geral deixa no diminutivo a palavra. Então, dependendo do contexto, pode soar meio esquisito se você está, de repente, numa entrevista de emprego, ou falando com alguém e, de repente, nossa, você só fala no diminutivo, você fala fofinho, enfim. Não traz uma credibilidade muito grande para o brasileiro. Você vai se deparar com 3 principais problemas também, quando você estiver estudando, que a gente enfrenta também no português, porém, em casos mesmo isolados, a gente consegue interpretar bem essas questões. Porém, no inglês tem muito disso. Primeiramente, palavras homógrafas, que são palavras que têm a sonoridade diferente, porém a escrita é exatamente igual. Palavras como, por exemplo, tough, though and through têm a mesma terminação em O, U, G, H, porém a pronúncia é completamente diferente uma da outra. É também o caso das palavras homófonas, que são palavras que têm a sonoridade igual, porém a escrita completamente diferente. Por exemplo, piece de paz e piece, por exemplo, de One Piece, um pedaço. Enfim, e também sea de oceano e sea de eu vejo. E a gente também vai ter o caso das palavras homônimas, que têm a mesma sonoridade, a mesma escrita. No geral são palavras idênticas, porém o significado, dependendo do contexto, pode ser diferente, duplo sentido no caso. Por exemplo, pool pode ser tanto piscina quanto também mesa de bilhar, sinuca, no geral. Fire pode ser tanto fire de fogo, né, chamas, ou também pode ser de demitir alguém, ato de demitir. Watch pode ser tanto relógio, quanto também assistir TV. Se gostaram dessas dicas, por favor considere seguir meu perfil e compartilhar com algum amigo seu que gosta também de inglês, no geral. E, por favor, curte, comenta o que você quer pro próximo vídeo. E é nóis, falou! Hoje a gente vai falar sobre job e work. Normalmente emprego é usado para um tipo específico de trabalho, aquele que você faz por dinheiro. Já work é para trabalho em geral, rotina de trabalho, essas coisas. Você pega algumas frases para ficar mais evidente isso. What is your job? Qual o seu trabalho? Job é mais específico para qual tipo de trabalho. E a gente responde eu sou uma. E também tem what time do you go to work? Que é que hora você vai para o trabalho. Ele é mais abrangente, ele abrange mais coisas. Então, essas são diferenças entre job e work. Eu sou a mulher coitã, faço tudo que ele quer. Eu sou a mulher coitã, eu ensino que eu me baixo. Nem por isso eu esculacho, mas eu quiser de cabeça pra baixo. 10 gírias de games em inglês. A primeira gíria é bait. Quem nunca já escutou o seu amigo falando beita ele? Beita. Só beita, pelo amor de Deus, só beita o cara. Bait, em inglês, significa isca, que traduzindo, basicamente, ele tá pedindo pra você baitar ele, pra você ser uma isca, pra ele conseguir matar o outro player. A segunda gíria é pill. Todo mundo que joga de suporte já entendeu isso e já passou por isso. Basicamente, só descer falando, me dá pill, que basicamente é uma proteção. No inglês, pill significa casca, mas nos games, pill significa me dá escudo, me dá uma proteção, basicamente. A terceira gíria é call, que significa chamada. Então, basicamente, quando seu coleguinha fala entra na call, ele tá despedindo pra você entrar na call, seja no Discord, né, que é muito utilizado, ou qualquer tipo de call de diferentes aplicativos. E quando ele quer falar alguma coisa sobre alguma jogada dele, tipo, confia na call, ele tá pedindo pra você confiar na jogada dele. Então tem 2 significados diferentes. Mas dá pra entender. A quarta gíria se refere basicamente quando seu coleguinha tá
FK na base. Essa gíria, a FK, é Away from Keyboard, que é fora do teclado. Basicamente, ele foi fazer café, ele tá jogando de Yumi no bot, ou Jungle, porque, olha, ultimamente, hoje em dia tem muita coisa. Foi fazer alguma coisa, ele tá fora do teclado. Ele tá FK. E é por isso que a gente xinga nossos coleguinhas. A quinta gíria, cara, my bad, trolei. É basicamente, o MB significa my bad, que é simplesmente você falar, foi mal, foi sem querer, eu fiz bosta, eu não matei o cara, não abri o voice, não falei pra ninguém. E voice é chat de voz. Bom, a sexta gíria é WP, que significa well played, que basicamente é bem jogado, parabéns. Olha, eu nunca usei, quando eu quero elogiar alguém fala boa, só, no voice ou no chat. Mas a sétima gíria é GG, que significa good game. É basicamente todo final de partida todo mundo manda um GG up, ou o up, né, que significa bem jogado, ou um GG lixos, né, muito coisa. E GG good game é basicamente você falar, foi um bom jogo. A oitava gíria é PVP, que significa player versus player, que é basicamente você chamar o seu inimigo ou amigo pra jogar um X1, que também é como se fosse a mesma coisa. Tem gente que fala até X1 lixo. Não julgo, uso bastante. É basicamente uma gíria pra, tipo, olha, vamos fazer uma disputa entre eu e você e ver quem ganha. É isso. A nona gíria é MVP, que é uma abreviação da língua inglesa pra Most Valuable Player, que é o player mais valioso, ou seja, o jogador mais valioso da partida. Basicamente é uma tradução para um jogador que foi o melhor jogador da partida ou do time dele. Então, quando você recebe o MVP, significa que você foi o melhor do seu. E a nossa décima gíria é laughing out loud, que é basicamente rindo alto. Então, quando o americano solta um L ou L no chat, significa que ele tá rindo muito, achando muito engraçado. Eu tava no banheiro da escola, e aí o menino mais lindo da minha sala, ele chega dentro desse banheiro, ele fecha a porta do banheiro, e ele fala, eu vou te beijar. Ele me tira da cadeira de rodas, me bota em cima da pia do banheiro. Bom, gente, primeiramente, boa tarde a todos. Escolhi algumas palavras que elas são consideradas as mais difíceis do vocabulário inglês. A primeira de todas é enormite. Parece bastante simples. Enormite é suficientemente parecido com enormous, para pensares que devem ser sinônimos, certo? E enormite significa extremamente malvado, que lembra a tortura medieval ou de ditadores, onde se torciam os dedos dos pés. Por isso a expressão comumente usada é the enormity of the situation. É a enormalidade da situação. Esse está totalmente incorreto. A não ser que de fato esteja mesmo a falar de um ato de maldade, que eu acho que vocês não vão fazer isso. A segunda seria lieutenant. É outro termo militar para não confundir vocês. Esse é um exemplo das diferentes pronunciações entre o inglês dos Estados Unidos e o inglês do Reino Unido, que são totalmente diferentes. No inglês britânico, a palavra é pronunciada por lieutenant, e ao passo que o inglês dos Estados Unidos já é totalmente diferente, é lieutenant. E a última, mas não tão menos importante, é unabas. Eu acho que é assim que se pronuncia. O que faz esse prefixo numa palavra tão pouco familiar como a parte abash, que significa embaraçar. Bem, embora a parte abash realmente exista, significa embaraçar, complicar ou desconectar. Não é usado há séculos, faz muito tempo, é uma parte, vamos dizer, morta. E a versão negativa, unabas, por outro lado, era um pouco mais usada hoje em dia e tem o significado de complicações, ousado, descarado. E por isso, da próxima vez que estiver a praticar o inglês de vocês, você fala de um modo desmesurado, né? Entusiasmado, de um jeito mais espontâneo, vamos dizer assim. E essas foram as palavras que eu considerei no vocabulário que são um pouco complicadas de se dizer. Com a droga escondida, sobe na madruga, nós vai ver quem cai. Bom, muitas das vezes acaba acontecendo uma grande confusão do inglês nativo que a gente acaba aprendendo nas escolas para o inglês que a gente acaba falando realmente na gringa, vamos dizer assim. Porque muitas das vezes a gente aprende o inglês formal e eles acabam falando muitas das vezes o inglês informal. E é nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês algumas diferenças que vocês podem acabar encontrando. Bom, como nosso primeiro exemplo, vamos ao como você está. Muitas das pessoas eu tenho certeza que usariam How are you?
Porém, muitas das vezes eles não vão dizer isso. Eles vão acabar dizendo apenas um "What's up?", que teria o mesmo sentido de como você está. E isso também pode acabar acontecendo tanto na pergunta, né, como eu acabei de mostrar, quanto na resposta. Porque muitas das vezes você acaba dizendo apenas um I'm fine. Porém, nem sempre eles vão dizer isso. Às vezes eles podem dizer apenas um I'm doing fine, ou I'm great, ou ok, I'm fine. Pode ser que acabe acontecendo. Porém, é muito raro, vamos dizer assim. O nosso próximo tópico vai seguir como que você perguntaria quanto que isso custa em inglês? Um simples cabo de USB. Muitas das vezes as pessoas vão chegar e vão perguntar How much does it cost? Ou seja, quanto de dinheiro isso custa? Porém, nem sempre isso vai ser também algo que eles vão acabar falando direto. E muitas das vezes eles só vão simplificar e vão só dizer How much is it? Ou apenas How much for that? Que teria o mesmo sentido deles acabarem perguntando quanto que isso custa. Isso também vai acontecer na resposta. Muitas das vezes, o formal nativo que a gente aprende It is $20 cost. This is cost $20, alguma coisa assim nesse sentido. Porém, eles também podem apenas simplificar e falar It's $20. Só apenas isso. Uma outra coisa assim, um pouco mais fácil, trazendo assim, mais para a nossa realidade, vamos dizer assim, como que você perguntaria qual será o banheiro? Muitas das vezes também a gente acaba aprendendo na escola se usa o may na frente da palavra para se pedir algo. Por exemplo, may I go to the bathroom? Esse may é o que deixa a frase, no caso, um pouco mais formal, vamos dizer assim. E muitas das vezes eles podem apenas dizer can I go to the bathroom? Trocar esse may pelo can. Aí fica um pouco mais informal. E às vezes a resposta também vai acabar sendo mais formal para se dizer yes, you can. Esse é o mais formal. E o mais informal é apenas yes, you do. Que seria tipo, você pode ir também. É no mesmo sentido. E muitas das vezes a pessoa pode até dizer só ok. Que seria só uma confirmação para você. Como que se diz eu entendo em inglês? Cover? Se você respondeu I understand. esse vídeo é pra você. Aqui vão 5 alternativas para você soar mais natural. Noted. Loaded. Noted. Noted. Got it. Got it. Got it. Yeah, got it. I see. Oh, I see. Oh, I see. I see. Yep. Yep. All right. Yep. Copy that. Copy that. Copy that. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado por assistir.